Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pessoas lindas e diferenciadas do meu coração. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Diferenciadas Podcast. Por aqui nós estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Hoje eu estou recebendo aqui a presença ilustre do nosso Júnior Souza, vereador da nossa cidade, inclusive o mais votado. Ele é filho de Gilmar de Souza Batista, Rosa Maria Medeiros, passou a sua infância toda a adolescência no bairro Monte Carlo, em Sete Lagoas. É especialista em orçamento público e, além disso, é formado em comércio exterior. Pós-graduado em controladoria e auditoria, possui 9 anos de experiência no grupo Fiat e fala 13 idiomas: inglês, italiano e espanhol. Ele iniciou a sua vida pública em 2021 como vereador mais votado. Vou ressaltar para vocês que, de fato, vereador mais votado. E jovem de Sete Lagoas. Hoje, ele é vereador e membro das comissões de ética parlamentar, de fiscalização financeira e orçamentária e de tomada de contas. E, a partir daí, veio vivenciando e lutando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Esse é o vereador preparado, tem experiência e coragem para enfrentar os desafios e ser o seu representante na Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo, Júnior Souza. Muito obrigado. Você falou o texto da minha campanha quase todo, né? Porque eu preciso te apresentar como de fato é. E seu amigo. Gente, esse detalhe é importante, meu amigo. Exatamente. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Souza, como ela bem disse, né? Leu um texto me apresentando. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, um dos primeiros convidados, na verdade, do seu podcast, né? Inclusive, eu convidei ele antes disso aqui estar montado. Eu só vi os bastidores, inclusive, tá? Já sabia o que estava sendo preparado, só não podia falar, né? Inclusive, foi de uma viagem que lá na frente nós vamos falar a respeito disso, dos perrengues. Com certeza. Mas quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Sempre é muito bom falar um pouco de mim fora das entrelinhas da internet, né? As pessoas Sim. que às vezes estão acostumadas a me acompanhar, me vê no story de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas está aqui em um tempo diferente, né? Um tempo maior, que a gente pode falar um pouco mais sobre a gente, falar sobre as vivências, sobre a vida. É muito importante, assim, que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de se apresentar, né? Então, eu quero agradecer você pelo convite. Imagina, o prazer é meu. E, assim, eu entendo a correria da sua vida, né? Que a sua agenda, todo o movimento que com certeza deve acontecer para que você possa estar aqui. E eu te agradeço por você ter encaixado na sua rotina, tirar esse tempo para poder vir falar, conversar comigo e principalmente se apresentar de uma forma diferente, né? De uma forma de bate-papo, que eu tenho certeza que as pessoas vão te conhecer de uma forma como talvez elas nunca imaginariam que pudessem ter acesso a informações, acesso a você e, de fato, saber quem é o Gilmar. Gente, eu chamo ele de Gilmar. Agora, né, me chama de Gilmar, meu primeiro nome. É meu pai, na verdade, tem muita gente que você sabe que não sabe. Meu primeiro nome é Gilmar e ficou assustados, né? Sério? Como assim você mentiu o tempo inteiro? Eu falei, não, gente, eu não menti. Eu omiti, eu só deixei de falar que meu nome é Gilmar, né? Mas você foi chamado de... Todo mundo te conhece como Júnior a vida inteira? Como foi esse te conhecer como Júnior Souza? Como que isso nasceu, surgiu? Na verdade, a ideia foi do meu pai, né? Digníssimo senhor Gilmar. Meu nome do meu pai é Gilmar de Souza Batista. E como eu sou o caçula e o último dos herdeiros, né? Ele falou, teve a brilhante ideia de colocar meu nome, como Gilmar de Souza Batista Júnior. E aí eu sempre vivi 2 nomes, assim, na escola, os meus coleguinhas de escola, na verdade até o ensino médio da faculdade, era Gilmar, ou Gil, e do trabalho também. E na minha casa, Júnior. Meus pais, né, porque Gilmar é meu pai, e aí chamava Gilmar, eu falei, é meu pai, não sou eu, tá tudo certo, né? Aí quando gritava o Júnior, Aí é eu sabia que era mesmo, você. é o Júnior. Então, meus amigos de infância e as pessoas próximas, vizinhos e colegas ali de bairro, Júnior e os demais, Gilmar. E você trouxe esse nome para sua vida pública, de fato, que é a forma como as pessoas te conhecem. Na verdade, como a maioria das pessoas, tirando as pessoas que estudavam comigo, os meus amigos, era só Júnior. Então, o predominante era Júnior, porque eram aquelas pessoas do meu ciclo ali, sempre foi Júnior. E aí,
Quando eu criei, lá na época do Orkut, aquelas coisas, Nossa. era Júnior. Entendi. Nunca foi Gilmar, era Júnior Souza, sempre Júnior Souza. E aí foi pra rede social, e aí Orkut Júnior Souza, MSN Júnior Souza, e aí nós fomos evoluindo, né? Veio o Facebook Júnior Souza, e aí Instagram Júnior Souza. Aí ficou Júnior Souza. E ficou e pronto. Ficou e é Júnior Souza. Tá. É Júnior Souza pra tudo. Eu falo com os meninos que é Júnior Souza. É pra polícia, é pra bombeiro, é pra resgate, é pra não sei o quê, cachorro, gato, papagaio. Tudo que. A confusão toda é Júnior Souza. O pessoal lembra de mim nas melhores e nas piores horas. Com nos piores certeza. momentos. Inclusive, a gente marca porque a gente chama o Júnior Souza. Júnior Souza que fiquei. É muito isso mesmo. Dentro da Constituição, óbvio que quando eu li aqui, seu currículo ele é extremamente extenso, mas tudo parte de um ponto. Tudo parte de um momento e de querer fazer alguma coisa por você. Conta um pouco da sua infância, como foi isso, e o caminho até você entrar no grupo Fiat, até depois a gente chegar, de fato, à figura pública. Engraçado que essa semana eu estive na Iveco e nós vamos passar por esse momento, mas assim, para quem nunca teve a oportunidade de me acompanhar mais tempo, para quem não sabe, eu cresci no bairro Monte Carlo. Na verdade, antes de viver no Monte Carlo, meus pais são de Abaeté e Morada Nova de Minas. Eles se conheceram, casaram, e minha avó é de Abaeté, minha falecida avó, mãe da minha mãe. E aí, quando eu fui o último da família, né? Tenho mais 2 irmãs mais velhas, eu vivi com minha avó nessas mudanças de vida dos meus pais. Eles saíram de Abaeté, eu tinha aproximadamente 2 anos, para Sete Lagoas. Migraram para Sete Lagoas. Quero morar aqui, na casa do meu tio e tudo. Na época, no bairro Monte Carlo, eu não tinha idade para escola. Então, o que eu fiz? Fiquei com minha avó até os 5 anos de idade em Abaeté. E até ter idade de vir para Sete Lagoas e morar aqui, né, de fato, com idade de escola. Então, vim para Sete Lagoas com 5 anos de idade, cresci, estudei, formei no Tamanduá, depois Tamanduá Elza Moreira. Sempre escola pública. Sempre escola pública. E aí, vivi ali, no meu mundo, né? E no Monte Carlo é uma região periférica de Sete Lagoas, para quem não conhece. Eu considero como um dos melhores bairros da cidade, que de fato tenho que reconhecer isso, porque são minhas raízes. E de lá que eu construí, né? Que surgiu o Júnior Souza. Eu tinha muitos sonhos quando eu era criança, só que minha mãe sempre podava. Me podava muito no sentido de: olha, a gente não pode, porque você precisa caminhar com as suas próprias pernas e seus sonhos não é aquilo que nós podemos proporcionar. Em razão de situação financeira, porque minha mãe é costureira, meu pai começou como vaqueiro, depois foi porteiro, então sempre foi uma infância muito limitada naquilo que era os meus sonhos, porque eu não podia sonhar além daquilo que minha mãe poderia me proporcionar, e era basicamente assim, né? A sua infância, ela reflete bem a infância de uma grande parte dos brasileiros, né? Exatamente. Então era aquilo. Eu pensei, bom, sou criança saindo de transição para adolescência naquele momento e eu tinha sonhos muito altos. Na verdade, eu queria morar fora do Brasil, eu queria falar inglês, eu tinha essas ideias, sabe? Às vezes assim, eu ia jogar futebol com os meus coleguinhas da época, porém eu pensava lá na frente, falei, bom, mas eu queria assistir uma partida de futebol lá na Espanha, é isso que eu almejava e pensava, só que como que eu iria fazer? Meus pais não tinham condições nenhuma. Eu tinha uma única oportunidade, que era de fato estudar para que eu pudesse chegar lá. Eu pensei, bom, já que eu tenho só escola, vamos pela escola, porque escola pública, na verdade, né? Então, logo cedo eu fui muito empenhado naquilo que eu achava que eu conseguiria chegar lá, porque meus pais, de fato, assim, minha mãe tem caso, inclusive tem vídeos no meu Instagram, que minha mãe fala que às vezes, assim, que quando ela sobrava dinheiro, ela comprava um bombom, se não desse para comprar 3, ela partia em 3, porque era eu e minhas 2 irmãs. Então são histórias assim que e é verdade, sabe? Assim,
Foi uma infância não foi muito fácil. E aí eu comecei a idealizar essas coisas na minha vida. Pensei, bom, vou aprender a falar inglês, um dia vou estar lá fora do Você começou a Brasil. estudar inglês sozinho? Assim, de escola, inglês de escola e Antes da escola, eu já tinha um feeling para idioma, aprender. Oh, porque eu queria muito. E aí, tinha uma vizinha que ela trabalhava numa casa de algumas pessoas que eram muito ricas. E que as filhas dessa, dessa, da patroa. da patroa estudavam numa escola particular. O que ela fazia? Ela trazia os livros da escola. E aí as meninas não estudavam, jogavam os livros fora. Eu ia lá e pegava Os os livros livros. no lixo lá, de frente à minha Gente. casa, e estudava. E aí eu pegava os livros de inglês, eu pegava aquele monte de livro. Tinha um monte de livro. Tinha tudo quanto é livro lá, de ensino médio a superior, né? A superior não, ensino médio e fundamental. Pegava esses livros para estudar. E aí foi quando eu comecei a ter um primeiro contato com o idioma, na verdade, né? Na época a internet era muito difícil, ainda mais eu. No máximo a gente tinha um telefone fixo. E era. Nossa, a internet demorou muito a chegar, Internet. assim, E eu tipo, lembro que. discada e não era realidade pra gente, né? Eu Internet demorei a ganhar. discada. Cara, o meu primeiro computador, eu tinha. Cara, eu já era adolescente, assim, tipo, quase pra fazer adulta, sabe? Adolescente, tipo, bem lá na frente. E mesmo assim, juntar aquele dinheiro ali que meu padrinho me deu, porque tinha que ser boa aluna, sabe? Tinha que ter todo um currículozinho, que ele tinha uma condição melhor, entendeu? E me deu o computador, cara. Eu não lembro quando eu tinha. Quando na minha época, né? Eu sei que minha mãe deve ter dividido umas 18 vezes. Era aqueles carnês de perder de vista, né? Na época. O computador custava, sei lá, R$ 900, deve ter pagado uns 5 Uns mil. 5 Era nesse nível. E aí a internet tinha que ser discada, porque era o Sim. impulso, né? Ou era final de semana, ou de meia-noite às 6. De madrugada. Aí cobrava um impulso por conexão, mas caía toda hora, aquela confusão, né? Era aquele negócio, né? Você entrava no MSN pra ver se o pessoal tava online. Mas esse horário certamente é pouco. A gente ou todo mundo, que era o único horário que dava pra o horário que entrar. dava. Cara, era um luxo ter internet que você usava ela durante o dia. Mas enfim. E aí passou. Logo depois do ensino médio, eu teve um período que eu fiquei muito vinculado a esportes na escola. E aí eu começou a me desfocar o negócio ali no ensino médio. E aí eu não sabia se eu jogava vôlei, futebol, handball, basquete ou se eu seguia no meu idioma. Porém, eu era muito bem aplicado no inglês. Apesar de aprender verbo to be no primeiro, segundo, terceiro. Nunca sairá. Eu fui pro A vida esporte, mas inteira. mesmo assim eu continuei no foco. E aí foi, no final, né? Eu não formei em Sete Lagoas. Eu saí de Sete Lagoas, fui para Belo Horizonte. E aí, nesse momento, eu me perdi um pouco no sentido de focar no que eu queria, porque eu já estava saindo da adolescência para a fase adulta. E aí comecei a saber o que era o mundo e tudo. E aí minha tia, que me ajudava na faculdade na época, e aí ferrou foi tudo, porque eu conheci o outro lado do negócio. Deu tudo ruim. Deu tudo ruim, foi quando falou assim, olha, não vai ter como mais estudar, vai ter que voltar para Sete Lagoas. Eita! Aí eu fiz dois semestres de direito naquela época e tive que voltar. Quando eu voltei, aí eu comecei a fazer outras coisas. Tive que começar a trabalhar. E aí eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, pra quem não sabe, gente, foi no açougue, tá? Por isso eu conheço de carne. Eu fui trabalhar no Bretas do Boqueirão. Gente! De açougueiro. Fui açougueiro no Bretas lá do Boqueirão. Tô fazendo, não pode falar o nome do supermercado, né? Não, Patrocinar. aqui a gente pode tudo. Se ele quiser patrocinar, também pode. Pois é. Eu fui funcionário de lá. Eu fiquei lá, assim, muito pouco tempo, porque logo depois eu fui trabalhar na fábrica de tecidos. Trabalhar durante 3 meses. Depois desses 3 meses, eu fui para Iveco. Foi em 2005, quando eu entrei de operador de produção. Não foi estágio, não. Foi operador de produção mesmo. Apertando parafuso. Eu tenho marca aqui até hoje, apertar parafuso lá na Iveco, para quem não acredita. Em 2005, eu fiz um processo de operador de produção, que foi um boom, né? Naquele período, que era Iveco Fiat. E aí eu comecei a trabalhar na Iveco de operador de produção.
Aí iniciei lá em 2005 e fui construindo uma carreira lá dentro. E aí eu consegui resgatar tudo aquilo que eu já sonhava desde a minha formação de adolescente para adulto, de que eu queria fazer carreira internacional. Aí eu falei, foi o ponto, foi o auge. E aí falei, já que estou numa multinacional, vou começar a focar novamente nos meus sonhos, né? E eu resgatei aquilo que minha mãe podava lá atrás. Falei, bom, já tenho um emprego, é, já sou independente, né? Salarialmente dizendo. E aí eu vou focar. E aí eu voltei, só que assim, eu não tinha condições. Ou, por exemplo, não dava para fazer os dois também. Ou eu fazia a faculdade ou eu fazia o curso, né? E aí, meu filho, eu passei um perrengue. Por quê? Eu trabalhava de manhã, era 6 da manhã, e o Turno, né? ônibus no Turno. primeiro turno. Pegava 6 da manhã, primeiro turno, e eu tinha que acordar, eu morava no Monte Carlo, eu tinha que acordar, tipo, 4h30 da manhã, porque o ônibus passava 5h05, que ia pra Iveco pra pegar às 6, porque era longe, né? Sim. Minha filha, eu acordava 4h30 da manhã, ia pro ponto 5h05, pegava o ônibus 5h05, ia pra Iveco, chegava às 5h35, passava, tomava café, ia, começava a trabalhar. E aí eu comecei a fazer faculdade. Eu saía 15h48, 15h18 na época, se eu não me engano, ia direto pra faculdade. E eu não passava em casa, eu trocava de roupa no trabalho, tomava banho lá, e a aula só começava às 7. Você continuou fazendo direito ou já era outro curso? Não, aí eu mudei. Aí eu fui pra outro curso, fui pra administração. Falei, Não quero não mais o quero, direito, não quero. foi uma fase. E aí comecei a fazer, e aí eu focar realmente na carreira profissional lá. E aí fiquei um ano num perrengue danado, porque eu saía direto do trabalho, ia para a faculdade começava às 7h10, eu ficava até 10h10, para pegar um ônibus às vezes no centro, para poder chegar em casa às 11h20, meia-noite, que é lotado, né? Porque tinha Com poucas certeza. linhas. Aí, para fazer trabalho, para estudar, eu ia dormir 1h30, para acordar 4h30, para 4h30 ir para seguir trabalhar de isso novo e todos os todo dias. dia esse rolê. E aí, nessa fase de produção, de operador de produção, eu trabalhava em pé o dia inteiro, igual maluco, né? Porque, bom, era uma loucura. E aí, nesse rolê, eu fui promovido dentro da Iveco. Depois de um ano e pouco lá, eu fui para logística de transportes. Foi quando eu estava falando agora há pouco que eu fui lá na Iveco agora, gravar um vídeo na 238, cobrando algumas melhorias na nossa MG. E aí eu tive lá onde eu trabalhei, resgatei esse negócio. Você entrou lá? Não, eu só vi de fora, né? Por fora, assim, e aí bate um negócio, cara, que eu falei com os meninos, olha, eu comecei aqui, eu fui promovido, eu comecei com... Aí você começa a pensar, olha, entrei como operador de produção, trabalhei aqui na logística de transporte, na portaria de recebimento. E você consegue ver, você tem flashes, né, de memórias assim. Trabalhava no terceiro turno, olhava para aqui, não tinha nada, não tinha. Era mato assim na minha frente, eu ficava e vinha um vento de madrugada. Aí do primeiro turno eu fui pro terceiro turno trabalhar no escritório, que era recebimento contábil, e aí foi que as coisas foram desenvolvendo. Bom, aí eu tive lá, matei um pouco de saudade daquelas memórias. Aconteceu tanta coisa, né? Foi muito tempo. E aí de lá. Da logística de transportes dentro da Iveco mesmo, passou um tempo, eu fui para a área de projetos. Aí eu fui implementar sistemas, que era um programa que chamava ClickSAP. E aí de lá, da logística de transportes, eu fui para outra área que era supply chain, contratação de transporte internacional. Uhum. E aí eu fui cuidar de importação e exportação. Eu já pensei, peraí, o negócio tá melhorando. Importação e exportação, já Ou comecei a seja, viajar. Eu comecei a ter eu fui pra Nova Lima, trabalhei naqueles prédios maravilhosos lá que eu passava lá perto do BH Shopping. E aí você via lá um escrito Iveco e Fiat, eu falei, pô, aquilo ali deve ser... aquele é o supra-sumo Não, do e era de negócio. fato, os diretores ficavam só lá. Eu trabalhei lá, cara. E aí eu comecei, quando eu fui pro projetos, eu falava português, ó, continuo falando português, né? Eu falava um pouco de italiano e espanhol. E o inglês,
arranhava o inglês, porque é uma empresa italiana, eu usava mais italiano. Só que no momento do italiano foi o seguinte, chegaram os caras de implementação de projeto falando italiano. Ciao, come stai? Tutto bene? Parlando com a mão todo o tempo, falando com a mão todo o tempo, eu não entendia nada. Eu tenho que saber o que esses caras Alguma estão coisa eu tenho que falando. falar, que fazer aqui. Eu tenho que saber o que eles estão falando, porque não é possível. Às vezes eles estão me xingando aqui, eu não tô nem sabendo. Eu sou um reles funcionário dessa empresa. O que eu fiz? Eu comecei a estudar italiano, louco. Louco. Eu passava a madrugada, em vez de pensar, eu tava fazendo o quê? Eu tava estudando italiano. E aí, meu filho, eu aprendi a falar italiano. Eu cheguei um dia falando italiano na empresa. Você não faz ideia a cara do meu chefe, não. Meu chefe... Que é isso? Como assim que você fala italiano? Aprendi ontem. Tipo, mas já tô... Não, quando eu peguei o negócio, falei assim, cara, eu já aprendi assim... É porque, na verdade, a fluência é o seguinte. Você pode ser fluente com 20 palavras. Né? A fluência no idioma é você falar bem as 20 palavras ali. Não, Você percebeu que as pessoas que dizem que são analfabetas, elas falam português e são fluentes no português? É a mesma coisa do outro idioma. Você não necessariamente precisa falar de forma correta. Você aprende as palavras que você consegue formar uma frase ou se comunicar que você é fluente naquilo que você está falando. É basicamente assim, entendeu? E aí foi o italiano. Só que aí eu peguei as palavras que eram mais utilizadas tecnicamente no trabalho. E se você aprende o técnico, pro básico você já arrebenta. Eu peguei, foi assim com o italiano. Aí eu lembro que o meu chefe ficou assustadíssimo quando chegou um cara para uma reunião dentro do supply chain e eu conversando com ele em italiano. Meu chefe quase cai duro da cadeira. Como assim? Como assim que você fala italiano? Fala, cara. Que isso? Você não me falou que você fala italiano. Eu aprendi ontem. E foi exatamente assim, eu aprendi ontem. Foi muito engraçado isso, mas aí passou. E aí veio, na verdade, aí eu fiz a implementação de projetos, teve algumas viagens lá na própria Iveco, então eu fazia dentro do supply chain, contratação de transporte, tinha algumas coisas, no handling também, fui para Nova Lima, e eu fazia desembaraço, aí fui para Argentina, e aí eu tinha que... né, então, você já conhecia a Argentina? já conhecia. Entendi. Já fui para Buenos Aires, já Córdoba, que era a unidade da Iveco, né? E lá na Argentina, então eu já tinha ali um contato. E aí eu fui pro espanhol. E aí, de fato, eu avancei no espanhol muito, porque eu aí saiu da implantação de projetos e fui pra Argentina. Porém, não era o meu objetivo. Meu objetivo era a Europa. Na verdade, assim, meu objetivo era Estados Unidos. Enfim, vivi esse período de experiência. Aí no final de 2013 eu saí. Aí no final de 2013, na verdade, eu iria sair para entrar numa empresa que era terceirizada da Iveco. Que na verdade, quando eu saí da Iveco, a terceirizada não me contratou. Não, pera. Não me cortaram a minha vaga. Você ia sair da Iveco para entrar na terceirizada. E eles simplesmente... cortaram a vaga. Obrigado, pessoal. E ó, que vocês estão me assistindo hoje, cara. Vocês fizeram muito bem. Fizeram bem de não ter cortado minha vaga. E eu peguei e falei, bom, tô desempregado. Falei, agora né? E aí eu entrei numa empresa que chama Engesol, que era uma fiscal do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para fazer acompanhamento do programa Caminho de Minas. Eu peguei a 010 da Certo Cipó e essa trincheira da Iveco aqui, a trabalhar para fazer acompanhamento de evolução de obra e desapropriação. E também de Baldinha a Santana do Riacho. Eu fiquei nessas 3 obras. Engenheiro? Nunca, né? Nunca fui. Mas eu fui contratado para fazer esse acompanhamento. Tive que aprender em 6 meses. Em paralelo, eu estava fazendo comércio exterior. Eu peguei e finalizei comércio exterior e focado no objetivo de trabalhar, pegar uma empresa multinacional e fazer carreira fora. Foi quando eu fiz um processo para uma empresa chamada Tenares e consegui passar e ir para Pindamonhangaba. Foi quando, naquele momento, o pessoal falou assim, ok, fez o módulo nacional, agora você vai fazer o módulo internacional, filha. Zerei minha vida, fui pro México. com italiano, com espanhol já avançado. E falando um pouco inglês, arrasei no México.
Fui pra uma Deu cidade bom que chama demais Vera agora. Cruz. E aí eu comecei a desbravar o mundo. De lá eu fui pra Espanha, fui pra Itália, fui pra França, fui pra Inglaterra, voltei pro México e aí sim foi o auge da minha vida. De 2014 pra 2015, e minha mãe, super desesperada, né? Minha mãe é extremamente humilde, é uma pessoa assim, que você conhece minha mãe? Conheço. Conhece minha Não, mãe? bati na porta da sua casa. Bateu lá sem saber o que você ia fazer lá, né? Bati lá, ela abriu, aí eu. Gilmar tá aí. Quem é Gilmar, menina? Meu pai, meu marido. Aí eu. Não, o Júnior tá aí. Não, o Júnior não tá aqui. Aí eu. É porque eu vim. Não, aí ela falou assim: vai ter alguma coisa aqui? Vai ter alguma coisa aqui? Não, porque ele faz as coisas e não me avisa. Você faz isso. Faz. Aí eu, não vai ter. Aí liguei pro Luiz, não é ainda. Mas Eu falei, não, entendi. aí você sabia, né? Não, na Isso é outra verdade, aí eu me lembrei, isso é outra história, gente. Mas aí eu me lembrei e peguei o caminho certo, enfim, e fui pro lugar certo. E aí, o auge foi quando minha mãe sempre como eu disse, né, podou a vida inteira. E aí foi quando eu reconheci toda a trajetória dela. Eu acho que numa atitude de fazer com que ela compartilhasse todas as minhas conquistas. Foi quando eu comprei a passagem escondido. Eu fui tirar o passaporte dela escondido pra passar o Réveillon no México comigo. Natal e Caramba. Réveillon. De 2014 pra 2015, se eu não me engano. Ou 2013, porque eu não sei. E aí foi quando eu de fato, concretizei, assim, eu fechei um ciclo de sonhos e consegui levar ela pro meu contexto de vida, que era aquilo que eu tava vivendo naquele momento. Então, pra mim foi um momento muito especial. Eu consegui proporcionar pra ela aquilo que ela sempre dizia que não Que não ia dar conseguiria, certo. que não ia dar certo. Então, pra mim foi um momento muito especial. E que, de fato, depois desse Réveillon, eu ia, de fato, pra onde eu queria. Que era pros Estados Estados Unidos. Unidos. E aí eu lembro que ela ficou 26 dias no México. Nós chegamos no dia 25 de dezembro e ficamos até 16 de janeiro. Não sei se a conta tá certa não, viu, gente? Mas foi Foi 26 mais ou dias. menos isso. E aí eu fiquei do dia 5, porque eu tinha que ficar nos Estados Unidos do dia 5 até o dia 15, fazer a parte de documental toda, voltar pro Brasil, pegar um documento para voltar para os Estados Unidos. E aí nesse meio tempo ela tava no México, eu fui para Houston, de Houston para Veracruz, São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte eu fui para Houston direto. Então assim, e aí eu consegui levar ela e de fato chegar na América. Aí foi zerei minha vida. Aí você chegou no auge, seu auge Cheguei era no América. auge em 2015, Você janeiro de ficou 2015. muito tempo por lá? Eu fiquei até outubro de 2015. Até setembro, outubro. Porque teve uma crise do petróleo em 2015 muito grande. E que eu tive que voltar. Na verdade, eu voltei porque eu quis. Que eu sou... Não posso falar isso não, né, gente? Eu vou falar uma palavra aqui, mas deixa. Eu voltei porque eu estava morrendo de saudade. Então, eu fui desligado, porque a alta direção da empresa foi desligada na crise de petróleo de 2015. Depois vocês dão um Google pra vocês verem aí. E aí, depois desse tempo, eu recebi um convite de um amigo que trabalhou comigo na Iveco, que era presidente de Câmara. Falei assim, olha, nós precisamos fazer uma mudança aqui, não sei o que e tal, quero te convidar pra você fazer o processo seletivo. Onde você tá? Eu falei, tô nos Estados Unidos, cara, não vou embora não. Tem carta de 1 ano aqui, ó, pra eu conseguir outro emprego. Falei, vou ficar aqui, capaz. E aí eu tinha conseguido, depois desses 2 anos, eu tinha conseguido, tipo, comprar uma casa pra minha mãe, cara. Trabalhando lá. Porque eu até então morava no Monte Carlo, né? Sim. Eu dei um upgrade, fui pro condomínio Montreal. O upgrade não, bairro. Assim, o upgrade que fez a curva tá quase no mesmo lugar, mas não Exatamente. importa. Mas deu um upgrade na minha vida ali. Enfim. Aí eu falei, não vou. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, recebi um convite para participar de um processo seletivo. Aí dizendo, o que você acha? Eu falei, você tá doido? Você vem? Eu quero que venha pra cá. Aí eu falei, eu vou lá pra ver o que tá rolando. Aí cheguei aqui, conversei com ele e tal. Eu lembro que eu cheguei, tipo, dias antes.
Aliás, eu cheguei praticamente no dia que eu ia desembarcar, tive lá, não tava falando nem português direito, você fica só escutando inglês. O espanhol, você chega e você fica meio enrolada, você deve ter sentido isso. Dá uma diferença. Não dá? Dá uma Você não diferença. consegue escutar o pessoal cochichando do seu lado? Você percebeu isso? Engraçado, quando você fica submerso no idioma, depois o Você processo é... Você fica tentando entender o que a pessoa tá falando do lado, né? Aqueles. Você não consegue raciocinar em português. Só que como eu falava o idioma todo dia, o tempo inteiro, eu já realmente, de fato, eu não consegui falar muita coisa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Câmara, ser controlador geral do Legislativo. E aí comecei minha carreira pública ali, né? Não como vereador, mas como funcionário público. Sim. E dali eu fui até 2015 até 2019 para 2020, quando eu saí de lá, em razão de várias situações polêmicas, né? Inclusive denunciando ex-vereadores, uma confusão danada que eu não vou citar isso. Parte dessa história. E aí eu saí da Câmara. E aí fiz um programinha de entrevista, chamava Clique Sete Lagoas. Sim. E aí fazia entrevista com artistas, não sei o quê, e aquela confusão toda de mídia. E aí eu falava assim, gente, esse negócio não vai dar certo, não vai rolar. Será que vai rolar? E eu falei, não é meu esse negócio. Eu não tenho nada de comunicação. Hã? Não, eu só fiz comunicação na faculdade, né? Pós-graduação e na administração. E aí eu falei, não tem nada de pós-graduação, de comunicação, isso não vai dar certo, será que vai dar e tal? Aí o diretor da TV Sete Lagoas falou comigo, Júnior, você tem que gravar porque você lida bem com as câmeras ali. Exatamente. Ai, aqueles, tô olhando lá no retorno. Ele tá querendo se ver, ele não aguenta, ele precisa se ver, entendeu? E aí eu falei assim, não vai dar certo. Liguei pra minha amiga, a Paty. Eu tô atrás dela aqui. Tá focando? Eu liguei pra ela. Não sossega! Falei com ela assim, Paty, deixa eu te falar um negócio. O dono da TV Sete Lagoas me fez uma proposta de cobrir um evento. Ela era mais sensata que eu. Professor, mas vai falar que não, né? Aí eu liguei pra ela, Paty, o que você acha? Vamos fazer e tal. O que você acha de cobrir o evento e tal? Ela falou, demorou, vamos fazer. Não, cara, mas eu falei assim, Patrícia, como é que nós vamos fazer esse trem? Não sei, ué. Não sei, não. O que vai dar pra gente? A equipe pra fazer? Eu falei, a equipe sou eu e você. Você vai filmar e eu vou entrevistar. Tá assim, não, demorou, vambora. Eu falei, Patrícia, você sabe filmar? Eu falei, eu não. Não importa, Eu não sei, não. É igual o idioma, aprendi ontem. Aprendi ontem. Eu não sei, não, mas é só apertar o botão e gravar o celular. Cara, nós fomos pra cima do palco do show do cabaré lá do Leonardo de Maiara e Maraíza. Amado Batista, a primeira entrevista na exposição. Caramba! Não, resumo da história, deu super certo. Deu super certo. Eu vou ver se eu acho Os takes. os takes e vou colocar aqui. Vou te mandar pro Rodrigo editar ali pra colocar. Era uma loucura, mas enfim, foi legal. E aí pegou e deu certo. Aí deu certo. Aí era o Júnior Souza na época. Aí Júnior pronto. Souza do Clique Sete Lagoas. E aí pegou. E aí eu falei assim, não, vou mudar esse trem, vou passar pra Júnior Souza Informa. E quando eu fiz o módulo na Houston Community College, que eu fiz inglês e uma parte de relações internacionais, tinha um artigo, ó pra você ver, que falava que a partir de 2020 a televisão ela migraria, ela saía desse contexto de TV, de telenovela, de jornal para a internet. Falei, cara, isso era 2015 quando eu tava lá. E já tinha isso essa já era perspectiva. 2017. Eu peguei esse negócio, comecei a ler, falei, puta merda, é agora. Vou migrar. Sair desse negócio de televisão, de gravar, e vou pra internet. Eu criei o Júnior Souza Informa. Em post assim, eu mesmo escrevia @Júnior Souza Informa e comecei a compartilhar notícias e informações. Eu lembro que eu tava com 4 mil seguidores quando eu comecei a fazer isso. Em 3 meses eu tava com 10 mil. Caramba! E depois de mais 3 meses eu tava com 11 mil, depois 12 mil, depois 13, 14, 15. E eu comecei a falar dos assuntos e as pessoas já falavam Júnior Souza. Então, de 2017 até 2020, eu tava com 30 mil seguidores, assim.
Tipo, 10 mil por ano. Foi uma loucura. E aí, nesse período, né, que foi eu era muito mais polêmico que eu sou hoje. Hoje eu não tenho. Eu era pior. Você era o super polêmico. Eu era muito polêmico. Eu era muito polêmico. Muito. Eu falava. Não, nossa, eu era muito polêmico. Muito. Ninguém. O fato, inclusive, de. Porque, tipo assim, na internet causa uma explosão muito rápido, né? É. Você posta um negócio aqui, eu tenho. Rapidinho, tá na boca do povo, né? E o polemizar era pra, de fato, informar a população, tipo, tá acontecendo isso aqui. Fica. É porque a imprensa de Sete Lagoas, ela não fala aquilo que tem que ser dito. Os movimentos da imprensa de Sete Lagoas, ela é um pouco complexa, porque ela vai mais naquilo que se paga para poder falar. Verdade. Entendeu? É difícil você entrar na imprensa. Você sabe disso porque você trabalhou com eventos e sabe como é que é. Faz isso aqui pra mim, não. Aqui é só se for. Exatamente. Então é meio que um negócio difícil. Que eu era o outro lado da imprensa. Eu meti o pau mesmo. Pra mim não tinha A, B, não tinha quem pagasse ou se não pagasse. Eu tava falando a mesma coisa. E a pessoa mandava um recado pra mim, eu mandava 2 pra ela na internet. E nunca escondi nada, sempre dei minha cara pra bater e tudo. E até hoje, né? Só que agora, assim, eu filtro muita coisa antes de levar a informação. Tem coisa que não é desnecessária. E você dar palco pros outros também é desnecessário. Com certeza. Hoje eu não dou palco pras pessoas igual eu fazia antes. Hoje eu sou. E até porque também as pessoas utilizavam disso, né? Exatamente. Aproveitava que você estava ali, aquele seu momento que você estava repercutindo. Gente, temos um visitante. Amor, temos um tá visitante. Tudo bem, deixa aí. Estava repercutindo. E aí você ia lá e falava, e a pessoa aproveitava, você dava o boom pra pessoa e fazendo. E eu era a mesma coisa, eu era ali. Então, na internet em si, tinha as pautas, né, que são notícias, informações, porém tinha a pauta política que eu era muito transparente naquilo que eu queria passar para as pessoas sobre esse contexto político. De não passar pano pra coisa errada. Então o pessoal já começou a ligar. Mas isso já começou a causar uma dor de barriga desde aí, né? Foi, porque chegou o momento de eu ter que instalar câmera, circuito de segurança na minha casa. Tinha carro na porta da minha casa. Você recebeu ameaça? Recebi. De morte, inclusive. Sério? Da sua família, algo desse tipo assim? Não, né, de sujeitos vinculados à política me ameaçar. Sim, mas a sua família também, você, sua família, não, só você, diretamente você. Só que as pessoas ficavam extremamente com medo de sair na rua naquela época, porque eu não sabia com o que eu estava lidando, porque eu não estava dentro desse contexto político. Que, na verdade, era medo de perder o trabalho, né, essa mamata, vamos dizer assim. Né, porque eu trabalho muito hoje e eu sei como que é estar lá. Mas alguns, cara, tipo, é meio complexo esse sentido. Mas enfim. E aí, em 2020, aí chegou 2019, eu falei assim, não quero mais isso pra minha vida. Eu já tava trabalhando na Câmara de 2018, 2017 a 2019, falei, eu vou embora pra Irlanda. Já tava prestes a ser demitido, eu recebi mais... O presidente da Câmara na época recebeu mais de 10 pedidos pra me demitir da Câmara, porque eu tava tocando o terror lá. Não, porque você tava causando o BO, né? Eu tava tocando, mas não tava tocando o terror, eu tava trabalhando e eu fazia o meu trabalho correto. Nunca puxei saco de ninguém lá pra poder ficar, né? E aí, Nai, o que aconteceu? Falei, vou pra Irlanda. Vou pra Irlanda, cansei desse povo. Então, experiência, falo não sei o quê. Falei, eu vou voltar pra Irlanda, vou ganhar em euro. Fui pra Dublin fazer uma entrevista numa empresa. No dia que eu tava voltando, eu descubro que minha mãe tinha passado por um processo de exames de rotina, tava com câncer. Ixi. Falei, agora o pau vai quebrar. Como é que eu vou fazer? Eu falei, falei com a empresa, né? Tipo, fiz o processo lá, fui pra lá pra concluir o processo, voltei. No que eu voltei, descobri que minha mãe tava com câncer e tudo, e tinha que fazer tratamento. Inclusive, a cirurgia dela foi dia 11 de dezembro. Ela saiu no dia, recebeu alta no dia do meu aniversário. Inclusive, o Dr. Diogo Bicalho, minha gratidão eterna por ele, que é um doutor
Foi o médico da minha mãe sensacional, que deu alta no dia do meu aniversário. Isso é memória que eu não esqueço. E aí, tá, vamos ver o que vai ser 2020, o que nos prepara e tudo. E foi um ano de muitos desafios, porque aí a gente não sabia se minha mãe ia fazer quimioterapia ou não. E aí, o que aconteceu? Foi o pior ano da vida de praticamente todos os brasileiros, que foi do mundo, que veio a A pandemia. pandemia. Em paralelo, minha mãe tava fazendo o quê? Tratamento. Quimioterapia. Eu tava o quê? Desempregado. Porque eu fui demitido, eu saí da Câmara. Que naquele legal, momento. hein? Assim, tudo dando... Tava tudo encaixado. Sim. Falei, vou pra Irlanda. Aí minha mãe cria essa situação. Eu falei, mas eu vejo que as coisas são escritas e desenhadas por Deus no propósito que Ele tem pra nossa vida. Não é nosso tempo, é no tempo dele. Perfeito. Então, é exatamente assim que a gente tem que viver, acreditando que Deus faz e nos coloca na hora e no momento certo e nos dá sustentação para que a gente possa aceitar essas situações ou coisas que vão vir, que foi, para mim, na época, a quimioterapia da minha mãe e pandemia juntos. E aí, com a pandemia, a minha rede social fez outro boom. Com certeza, porque tava todo mundo em casa, nada para fazer, nada para fazer. Vamos para a rede social. Vamos ver o que tá rolando. E aí eu passava informação de tudo. Eu falava de auxílio emergencial, eu falava de dados de pandemia, eu falava sobre estudos de vacina, eu falava sobre... Cara, eu fiquei especialista em Covid-19 e auxílio emergencial nesse período. Todas as datas. Inclusive, eu fui uma das que consultei, entendeu? O calendário de vacinação através do Nossos Informa. Exatamente. Eu sabia, quando chegou na minha idade... Você já sabia que você poderia vacinar. E já estava lá tudo informado onde é que era, inclusive eu vacinei da Brasil. Foi mesmo. E eu perdi a segunda. Olha para você ver, gente, como é que o Nossos Informa é importante, hein? Nessa cidade. Eu perdi a segunda dose e aí eu ficava procurando, né? Aí eu perguntei. E alguém lá do seu rolê lá me... Acho que na época era eu, hein? 2020 era eu, sozinho. Me respondeu que ia ter... Porque, tipo assim, depois de 15 dias liberava de novo, né? Isso, a segunda chamada, né? Isso. E aí foi quando eu consegui tomar a minha segunda dose. Perdeu, né? Perdeu. Exatamente. E aí, eu lembro que eu tava, sei lá, 30 mil seguidores na época. E eu deu um boom, assim, 4 meses. Eu fui lá pra 45 mil. Falei, caramba. Mas é porque eu tratava o negócio de uma forma muito prática. Eu contava para minha mãe o caso do auxílio emergencial e como é que fazia para cadastrar, porque teve o governo deu aquele auxílio emergencial. Perguntava para ela, entendeu? Ela falou, entendi, então eu vou falar com as pessoas assim. Eu sentava no meu quarto, a gente de quarentena, né, que foi uma fase... Sim, péssimo. Se não sair de casa, que é aquela confusão toda. E aí... Eu sentado no meu quarto com o computador na frente, com o celular na frente, eu falando, eu acho que eu devo ter ficado umas 4, 5 noites sem dormir, no período de que realmente, 18 de março de 2020. Eu fiquei 4 dias sem dormir porque eu acompanhava os noticiários todos e eu ficava 24 horas ligado, porque eu gravava stories para falar com as pessoas qual era a nossa realidade, as pessoas falando que eu tava ficando louco, que isso não ia acontecer. Que não ia chegar a pandemia aqui no Brasil. Não, porque era só 15 dias, meu amor. Trabalhando com o evento, era o pico, era 18, fechou, meu aniversário 22 de março, minha festa estava, inclusive, preparada e não houve festa, assim como todas as pessoas que tinham evento, né? Exatamente. Ponto. Mas era assim, ó. Gente, vamos ter um pico 15 dias, 15 de abril, final de abril, tá tudo certo. Em maio nós estamos voltando ao normal. Nunca voltará. Foi um negócio louco, que de 15 dias ficou 6 meses, 7 meses, depois, aí no final do ano, depois veio segunda onda. Segunda onda. Exatamente. Que foi, e aí, nesse período, foi em 2020, foi a eleição. Tínhamos eleições municipais. E aí o pessoal, Júnior, você precisa ser candidato a vereador. Gente, vocês estão malucos, cara. Eu não vou fazer isso, não. Você não tinha essa pretensão mesmo? De fato, assim, não era alguma coisa que você, no início, você cogitava e como foi esse processo? É que, na verdade, eu preparei minha vida toda para empresa privada. Eu pensava, vou sair da pandemia, eu vou voltar, eu vou para Irlanda, eu vou voltar para empresa privada, porque eu já conhecia uma parte do poder público. Eu pensava, gente, isso não vai dar certo.
Eu, vereador, eu vou tocar o terror hoje. Não faz isso, não. E aí eu falei, bom, e a pandemia começou a empurrar o negócio. Tipo, olha, se eu fico e espero ir pra Irlanda, e a perspectiva era de abrir a Europa em outubro, e a eleição em outubro, sei lá, se não der certo, eu vou pra Irlanda. Sim. Falei, então vamos. Aí, ao mesmo tempo, eu dava um passo pra frente e 2 pra trás. Dessa resistência, né, do poder público. Falei, então vamos. Aí eu resolvi ser candidato. Porém, eu tinha 2 problemas. Na verdade, 3. Minha mãe tava fazendo quimioterapia. Era pandemia. E eu não tinha R$1. Eu falei assim, eu vou perder, mas eu vou perder. Eu tinha o quê? Só a internet. Só a internet. Não tinha R$1. Na verdade, você tinha o maior poder que qualquer pessoa tem hoje, mas né? assim, eu falei... Mas na época a gente não conseguia medir. Mas pra pessoa falar assim, eu vou votar no Júnior Souza porque eu vejo que ele pode ser um bom representante. Cara, isso era muito complicado. Era muito complicado. Até por vários outros motivos, né? Porque você estava novo, vindo de um cenário completamente diferente, e aqui a estrutura nossa já sabendo que era os de todo dia de sempre, pra toda a vida. Exatamente. Eu falei, gente, esse negócio não vai rolar. Não vai rolar. Falei, então vamos embora. Comecei a campanha, fiz o material todo digital, fiz umas fotinhas, ruim pra cacete. Não ficou ruim. Inclusive, quero agradecer que mas ruim assim, eu tava desse tamanho, assim, eu queria mexer, eu queria que eu tivesse bonito no negócio. Você. Não, eu queria ficar bonito. Entendi. Bom, pelo menos um material bonito. Eu tava com a camisa amarelo ovo, gente. Não, gente. Não valorizou. Não tava bom não, mas foi essa. Foi essa pro meu santinho, tá? Foi essa pro meu negócio de imagem. O John que tirou minha foto. Ficou linda a foto, mas marcar a face não tava boa. Oi, gente. Foi essa foto. E aí eu falei assim, só que eu tenho outro problema. Como é que eu vou panfletar? Na pandemia. Na pandemia, em outubro. Eu falei, tô ferrado. E aí não panfletei. Falei, não vou panfletar. Quem me vê aqui, que gostar do meu trabalho, é isso aí. Vota em mim. Quem não gostar, vota nos outros aí. Que quiserem votar aí, que vocês acharem, né, que vão te representar. E aí, beleza. Fui pra campanha, 45 dias, uma confusão. Minha mãe desesperada, porque eu não podia sair. Eu desesperado, porque além disso tinha a questão dos outros candidatos que... Falei, bom, Júnior Souza é candidato, e aí agora... Se ganhar, vai ser um... Vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um inferno na terra. É. E aí fui. Aí, minha filha, chegou o dia da apuração. 2 dias sem dormir. 2 dias sem dormir. Eu falei, agora... No dia da eleição, você ficou muito ansioso? Não, eu falei assim, então... O que vai ser isso aí, gente? Eu não... Falei, 5 horas da tarde lá em casa, eu não conseguia segurar um copo de nervoso, velho. Não sabia o que ia acontecer. Eu não conseguia ver as pessoas porque eu tava literalmente isolado. Eu não sentia que as pessoas iriam votar em mim, assim, evidenciar que isso ia acontecer, porque eu não tinha contato com elas. Né? Porque eu não saía na rua, só internet. Cara, saiu a primeira parcial. Aí falava, prefeito, doído, não sei, 30%, sei lá, 6 mil votos. O Douglas Melo com 3 mil votos. E aí falou assim, e o vereador mais votado, Júnior Souza. Você quase falou pronto. Primeira parcial? Eu tava com 500 votos e o segundo tava com 170, né? Você imagina, só as urnas da região central eu tava com 500 votos. Não, gente, deve ser fake news. No mínimo, tô tentando me enganar. Não tem condição, não. E deu um pau na eleição de 2020 que os resultados não saíam. Falei, gente, não tem condição, não. E todo mundo me mandando boletim de urna, falando, Júnior, você foi o mais votado aqui. Júnior, você foi o mais votado aqui. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Isso não tá acontecendo. E eu começava a chorar. Falei, não, gente, isso não pode ser. Aí, segunda parcial, eu já tava com 700, na outra eu já tava com 1.000, na outra eu já tava com 2.000. Aí isso já tinha sido. E eu falei assim, não, e aí minha irmã, você não pode comemorar nada, não. E aí eu tava muito distante do segundo colocado. E eram 17. Eu falei, gente, isso não é verdade. Isso é uma loucura. Enfim,
Aí acabou que saiu o resultado final e os jornais, diga-se de passagem, falava assim. Eu lembro como se fosse hoje, alguns jornais falavam assim: ah, mas o Júnior Souza tá na internet, mas assim, só abriu algumas urnas, vamos ver as outras que vão abrir. Porque eles fazem Tem questão de dois desenhar. jornalistas específicos, Nai, que quando eu olho pra ele, eu falo assim: eu tô lembrando você, hein? Tô lembrando de você falar que eu não ia ganhar esse negócio aí, hein? Até hoje eu vejo. Ele assim, totalmente, tipo, não, Júnior Souza, assim, não sei que público que votou nele. Antigo político, sabe? Claro. Porque, querendo ou não, você sabe que a sua entrada foi uma renovação que não era esperada para esse momento. Principalmente pandemia. Exatamente. E aí, no final da história, fui o mais votado, o mais jovem, entrei como tinha que entrar mesmo. Né? Não sendo polêmico, mas fazendo o que é função de vereador, legislar e fiscalizar. E construir elos entre sociedade e poder público e não ser omisso na questão de serviço público, né? Exatamente trabalhar em prol da nossa sociedade. E aí foi isso. E aí hoje, por isso, em razão dessa história inteira, hoje, né, vereador mais votado, passou a eleição para deputado federal, fui o mais votado de Sete Lagoas como candidato a deputado federal. Em Sete Lagoas, só em Sete Lagoas, nessa última eleição tive quase 26 mil votos e ao todo quase 30 mil votos. Então, pela primeira vez como candidato, assim, sair em 2 anos só de mandato. Com certeza. Uma votação de 2.892 para 30 mil pessoas, isso para mim é histórico. Com certeza. Não, você já fez história, isso é indiscutível. E na pandemia, logo quando parou tudo, e daí, como era só, daqui a pouco a gente volta, né? Tava tudo certo. E aí não voltou, e aí eu precisei, como empresa, né, precisar repensar a estratégia da empresa. Para não parar de faturar, afinal existia funcionários, estrutura, aluguel, água, luz, e o pau quebrando. Exatamente. E daí eu lembro que você começou, na pandemia, você começou a divulgar, você pediu às pessoas, a gente divulga os negócios locais, as pessoas mandavam para você, e você fazia a divulgação. E aí eu, todo humilde que sou, fui lá, mandei mensagem para ele, a gente tinha acabado de abrir o iFood para vender caldo, tava no frio, né, porque abril, maio, junho, já é frio. E aí mandei, falei, queria te mandar e tal, pra você poder divulgar pra gente e tal. E ele super solícito, foi o primeiro contato que eu tive com você, né? Foi. Super solícito, mandei, fiz assim, ele faz stories todos que a gente quisesse, aquela publi de respeito. E eu lembro que a gente vendeu pra caramba, assim, pra caramba. Deu uma alavancada muito legal pra gente. E logo depois eu mudei também, passou frio, aí a gente foi vender outras coisas no iFood, até a gente começar a conseguir ter evento de novo, porque demorou. Você vai lembrar que demorou pra ter o decreto para evento pra 50 pessoas. Não, 30. Exatamente. 30, depois 50, e aí demorou muito para voltar. Mas você fez um trabalho de apoio ao empreendedor que foi muito importante. Porque a nossa cidade, por mais que nós tenhamos aqui várias empresas grandes, o polo mesmo são dos micro e médio empreendedores, empresários. Né? São empresas, o comércio em si. Existem as grandes lojas, mas quando você olha, tem muito pequeno e médio empreendedor ali fazendo a economia rodar. Sabe o que é a questão, Nai? Naquele momento? Naquele momento eu tinha uma rede social em ascensão. E aí eu pensava o seguinte: se eu não puder contribuir com essa rede social em ascensão, que é pelo momento, com as pessoas que estão me dando audiência, eu não sei o que eu estou fazendo na internet. Eu tive um estalo. Por quê? Você conhecer culturas distintas fazem com que você... Aí é o seguinte, naquele momento que eu estava vivendo a ascensão da rede social, eu precisava pensar em uma forma de ajudar aquelas pessoas que eu via que, de fato, não estava conseguindo se recolocar durante a pandemia. O que eu pensei? Bom, já que eu tenho visibilidade, por que não ajudar essas pessoas que precisam? Que eu sei que em algum momento, não sei se vai ser agora ou depois, vai reconhecer essa ação de fato, eu tava ali para usar o que eu tinha como ferramenta para que eles pudessem aparecer. E aí eu tava falando de cultura, eu tenho algumas recordações, por exemplo, quando em alguns desastres naturais,
Por exemplo, nos Estados Unidos, e o tempo que eu fiquei lá aconteceu, ao invés das empresas ou supermercados aumentarem os produtos, eles te davam a oportunidade de você comprar e pagar em 60 dias. E é diferente aqui do Brasil, porque se você tá no perrengue, as pessoas Querem levar vantagem. usam disso para poder tentar se beneficiar daquela situação. E eu vi muita gente fazendo isso aqui. Uai, a gente tá na pandemia, eu vou usar do que eu tenho para poder ajudar as pessoas, porém eu vou te cobrar. Eu vi muita gente, muitos canais fazendo isso, cobrando as pessoas para que as pessoas pudessem aparecer e ser, né, de fato, saber que ele existe. Então eu falei, não vou fazer igual. Eu vou, mesmo eu sem trabalhar, mesmo eu ali naquele momento lidando com várias situações, isso é uma crise de ansiedade, aquele momento que eu não tinha o que fazer, sem trabalho, também igual aos outros. Falei, bom, não vou ser igual aos outros, né? Eu vou ajudar. E aí foi que eu ganhei mais ainda. Para mim, o reconhecimento de ter feito essas ações para ajudar foi muito mais do que dinheiro para poder fazer com que essas pessoas aparecessem, sabe? E aí todo mundo que me mandava mensagem, eu ia fazer de todo mundo. Não tinha tempo ruim, não. Recebia um monte de coisa. Por isso que na época da campanha, deixa eu explicar pra vocês, por que ele tava reclamando que tinha que afinar ele. Porque recebeu comida com força. Eu comi bem, viu? Comi. E o caldo, seu caldo incrível, gente. O pessoal mandava todo dia. E eu não tinha restrição nenhuma. Quero mandar. Eu falei, pode mandar. E tá tudo certo. Era bolo, era doce, era salgado, tudo. Na tudo. Páscoa, eu devo ter recebido uns 12 ovos de Páscoa na pandemia. Aí, tá vendo? Uns 12, assim. Ah, não, Júnior, eu não posso te mandar, você pode compartilhar? Porque eu não tenho. Pode. E tinha essas pessoas, assim, que às vezes não conseguiam nem fazer o produto para que pudesse me mandar. E eu falava para ela, não importa, tá tudo certo, não precisa de mandar, eu vou compartilhar da mesma forma. Sim. Me manda aí a página que eu vou fazer. E aí eu falava assim, eu vou selecionar 15 pessoas aqui para me manda no e-mail. E eu dava print nos 15, não precisava nem de me mandar nada. Eu ia postar, olha, tem esse. Foi incrível aquele momento. E nessa época também você se tornou um influencer, né? Foi. Logo depois você já abriu uma possibilidade. Não, e aí virou, passou esse período, né? E aí virou, e eu comecei a pegar contratos com empresas muito grandes. Né? Eu fiz Spotify, né? Que é uma empresa, tipo, eu fiz Smiles, Gol, linhas aéreas. Eu viajei para outro país a convite de uma empresa. Então, assim, abriu as portas de fato. Hoje, como se diz, praticamente o meu carro é patrocinado, então, o que eu faço? Só que, assim, eu continuo uma pessoa normal. Tem gente que às vezes... E isso para quem tem contato, porque às vezes as pessoas... Olha como que isso é peculiar, tá? Você viu, né? A gente foi fazer a confraternização e as meninas que trabalham comigo, na hora que eu não tinha falado, né? Sério? Aí na hora que eu fui chegar lá, aí eu peguei e falei com elas, na hora que a gente chegou, eu falei assim, nós vamos fazer a confraternização da equipe do Júnior Souza, tá? As duas. Hã? Quê? Aí elas, não foi? Eu falei com você, se elas querem tirar foto com você. Ele vai tirar foto com a gente. Eu falei, cara, vocês não entendem diante de quem vocês estão. Vocês vão ver quem que é a pessoa. Elas ficaram assim, sabe quando a pessoa fica sem reação? Uhum. Porque quando você sabe que a internet ela tem essa possibilidade, a pessoa parece que está muito distante, quando você conhece é uma outra pessoa. Exatamente. Tem pessoas que é positivo e outras pessoas que é negativo. Exatamente, a mesma pessoa, elas ficaram encantadas. Inclusive, eu mandei no grupo da equipe da empresa a foto delas com vocês e, tipo assim, quase que virou proteção de tela. Meu Deus. Ficaram, de fato, encantadas. É uma pessoa que não muda. Desde que eu te conheci, é a mesma coisa. Sabe? A pessoa que não tem isso por estar onde está, ter a visibilidade que tem, sabe? Você continua tendo a mesma essência. E é difícil, depois do boom, depois da popularidade, depois da fama. Como é que é isso, você lidar com isso nos bastidores? Depois assim? da fama é ótimo. Olha... Não, mas... A gente não tem como ignorar que, de fato, você é uma pessoa... Eu sou uma pessoa conhecida. Famosa. Não é assim famosa. Mas eu sou uma pessoa... Não, eu sou uma pessoa conhecida. Cara, aqui na você cidade, é famoso. assim, sabe? Eu sou...
Não. Eu sou uma pessoa conhecida. Assim, eu falo, converso muito com a minha equipe, porque às vezes, assim, hoje assim, na nossa realidade atual, a gente sai para fazer algo e os meninos já começam a falar: olha, não tá dando para poder fazer isso mais. Por quê? Porque às vezes se eu vou sair para almoçar em algum lugar, para eu chegar lá é 2 horas. Eu sair do carro e vou andar assim, uma rua, não é ruim, é porque as pessoas querem falar, parar, conversar e tudo. Então é aquele momento que elas têm esse contato pessoal comigo. Eu não me importo, mas porém às vezes a gente tem um outro compromisso que não dá para ir naquele compromisso. Porque a gente atrasou. Ou às vezes eu não consegui almoçar. Teve um dia que eu fui almoçar no shopping e aí eu tinha que almoçar em meia hora e uma pessoa me parou meia hora. Pronto, acabou. Acabou. E aí era quase 3 horas da tarde, eu já tava passando mal de fome. Eu não tinha tomado café, não deu tempo, eu saí correndo pro trabalho, tinha reunião, não sei o que, e aí chegamos quase 3 horas da tarde, os meninos olhando com a cara, cada um olhando com a cara mais faminto que o outro, mais ou menos com essa cara ali, que tá ali. E aí eu falei, meu Deus. Aí foi, mas eu conversei normalmente, tudo certo, tá tudo certo. Eu não vejo problema nesse sentido. Eu penso o seguinte, eu me coloco no lugar do outro. Por quê? Porque se fosse eu, Júnior, que às vezes tivesse uma pessoa que eu acompanhava e que eu encontrasse, eu queria que a pessoa conversasse comigo. Ou que pelo menos fosse agradável. Então, se você não estiver bem, não sai de casa. Não sai de casa porque você transferir o seu problema para os outros é muito ruim. Hoje eu não tô bem, hoje eu não quero conversar. Então, não sai de casa, pô. Porque se você é pessoa pública e você sabe que as pessoas vão conversar com você, vai e seja como você é todos os dias. Porque as pessoas te veem aquilo que te vê na internet, Nai. É verdade. E se te vê o diferente, vai falar, peraí, Nai é diferente demais? As pessoas falam isso, me vê fazendo festa, e quando me encontram, é a mesma pessoa. Nossa, é igualzinho. Nossa, você é igualzinho. Eu te vejo lá na internet. Mas essa é a expectativa das pessoas, sabe? E às vezes aquelas que se frustram ou falam mal da pessoa que viu. Uma é porque a pessoa realmente é assim mesmo, faz de conta que é uma pessoa e na hora que você vê pessoalmente é outra. Ou então aquela relação, aquela situação de que a pessoa às vezes chega próximo de você posso tirar uma foto? Pode. Tipo, sim. Cara, você tem que ser o que você é todo dia. Tipo, não é porque se você passa alegria na internet, né, que você seja alegre, né, quando você sai de casa. Porque as pessoas esperam isso de você. Então hoje a minha rotina, ela é um pouco nesse sentido, olha, eu tô bem, eu vou sair, vou cumprimentar. Mas você lida bem, de fato, com essa exposição? Porque assim... Eu tive que aprender, você sabe, né? Eu tive que fazer uma análise para poder entender como é que era essa reação das pessoas. Agora também, tudo o que você faz, se você... até o tom já muda, né? Uma coisa que era pra ser simples vira uma coisa... Não, se eu fizer uma coisa, vai estar na capa do jornal. Ainda mais que esse pessoal me ama, né? Qual câmera que eu tô ali? Pessoal... Demais, você eu não posso falar nada, que o pessoal me ama, que tá na internet, que tá na... né? Não posso errar uma vírgula. Mas enfim, eu tinha que fazer análise para poder entender o que as pessoas esperam de mim. Porque tem casos assim, que tem casos que a pessoa me abraça, chora, tem casos que a pessoa tá na rua e tipo, teve uma época que a pessoa andou atrás do meu carro para poder eu abrir o vidro, para poder cumprimentar. Tem uns casos meio assim, umas histórias meio assim. Você nem acredita, né? Não, e eu tenho três pessoas específicas que assim, que tá comigo sempre, que eu conheci por essa afinidade, que eu sou apaixonado por elas, duas pessoas especificamente, que é a Elisângela e a Silvana. São duas seguidoras minhas, que assim,
que eu conheci da internet, que admirava o trabalho, que gostam de mim e que eu sempre tenho um carinho recíproco. Essas duas especificamente. Gente, tem mais, tá? Pelo amor de Deus, mas eu tô citando essas duas porque foram lá de trás e que me mandam mensagens de carinho e de amor sempre quando vê que eu tô com a cara diferente gravando no Stories. Tem isso, né? As pessoas se identificam tanto com a gente que elas passam a nos conhecer. Passam a nos conhecer, essas duas especificamente. Mas tem outras que me mandam mensagem, a Ju me manda mensagem de textos, às vezes quando eu preciso, eu leio lá, chegou uma mensagem. Pô, esse texto. O Elber, também, tem alguns, né? Enfim, mas que realmente hoje reconhecem. Mas essa forma das pessoas me tratarem, eu tive que aprender. Mas você lida no particular hoje, vamos tratar no âmbito particular da sua vida. Porque existe o Júnior Souza Informa. O Júnior Souza Informa e o Júnior Souza, que é uma pessoa reles mortal. Da sua mãe, né? O irmão. Que abre uma porta. Exatamente. E que aí, abre uma porta. Como que é isso no dia a dia? Assim? Você consegue separar isso? Consigo. Eu tenho minha vida com minha família, assim, normal, de confusão, de tretar. Lá em casa, porque mora eu, praticamente a minha irmã, a Ana Paula, que mora lá em casa, a Carol, o Bruno, o Breno, o marido da minha irmã, que eles têm uma casa fora, não, né? É em Sete Lagoas, mas é um pouco mais afastado, porém ele tem um caminhão de fazer entregas e tal, então ao invés de ir pra casa dele, eles vão lá pra casa, e minha mãe e meu pai, só que ficou mais na roça. Então, assim, eu tenho uma família muito grande que eu convivo o dia inteiro. Então tem treta todo dia. Todo dia é uma confusão. Então eu administro isso e os meus problemas, que são os problemas do Júnior Souza Informa, que é informação o tempo todo, toda hora, né? E que chega toda hora, né? Toda hora. Mas eu quero fazer uma reclamação pra quem faz administração do Júnior Souza Informa, por favor. Vamos gravar aqui agora? Vamos fazer uma reclamação. É o que é, gente? É os direct? Olha chegando os direct aqui, aí, gente. Olha o direct. Isso, olha isso. Chegando agora. Opa, conversando. A pessoa não consegue. Até travou aqui. Chegando. É o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A equipe que te ajuda a gerir todo esse BO aí, que é essa rede social, são quantas pessoas? Olha, hoje eu tenho uma agência que cuida da parte comercial, que são publicidades, né, e propagandas, que na verdade hoje o meu Instagram ele mudou, ele não é mais um Instagram de vendas, ele é um Instagram de reconhecimento de marca, para que as pessoas recordem aquele momento da marca, já mudamos a forma do negócio. E aí, do meu gabinete, que me auxiliam diretamente na rede social com relação às demandas. Tem a Natália, que é Media Marketing, o Luiz, o Paulo, que está chegando agora, o Gustavo e o Eduardo. Essas pessoas, elas conseguem ali equilibrar as respostas até às 17 horas, viu, gente? A demanda. E tem muita demanda, né? Na cidade tem muita coisa para fazer. Nós temos uma cidade de 250 mil habitantes. Claro. E que são muitas coisas que tem que ser realizadas, né? Pedidos, enfim. E fora isso, a agência. A agência que cuida da outra parte comercial. Sim. Então, deve ser das pessoas do meu gabinete, que são 8, mais as da agência, dão umas 15. Caramba. Umas 15 pessoas. E a demanda, hein? Que estão envolvidas. Hoje eu recebo quase 1000 mensagens por dia. É muita coisa. É uma loucura. Eu tenho... As minhas visualizações, elas transitam entre 12 a 20 mil por dia. É muita coisa. Tá todo mundo ligado nos nossos informes? Tem gente que encontra comigo, eu te acompanho. Eu acordo de madrugada, eu entro no seu Instagram pra ver o que tá acontecendo de madrugada. Eu falei, gente, eu tô dormindo. Gente, e ressalta, mas de verdade, quem tem contato próximo com ele, percebe isso, e isso aconteceu comigo, tipo, foi uma coisa que, primeiro, você é uma pessoa muito disponível. E isso é maravilhoso, porque, tipo assim, para as pessoas... Gente, para que as pessoas possam te conhecer de fato, né? Isso é importante. E assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Logo depois eu fiz a primeira confraternização da sua equipe. E o pessoal é super a sua cara, né? Porque o pessoal é tudo na sua
vibe. Todo maravilhoso. Todo mundo igualzinho, na mesma sintonia. O povo é tudo agitado. É muito legal, cara, de ver como que existe essa sinergia. O pessoal da agência, inclusive, tava na última. Estava. Tava todo mundo, tava no gabinete da E agência. da agência. Tava. Porque a agência dele é... São Paulo. Porque ele é internacional. A agência é de São Paulo. Interestadual, ele Interestadual, né? Bem, né? maravilhoso. São Paulo, não é porque tô brincando, E assim, mas... o que ressalta de verdade... por que eu falo que tem essa questão das pessoas te veem ele é assim mesmo? Me perguntaram se você era assim mesmo. Porque eu Verdade, fiz um print e te mandei, verdade. que a pessoa falou comigo assim, nossa, que bacana que você viajou. Você tá com o Júnior Souza, viajou comigo, né? Com o Júnior Souza, que as pessoas, elas se assustam, né, de fato, porque ao mesmo tempo que você é muito próximo na tela, não tem tanto contato próximo assim. E a gente se encontrou não, viu, gente? Porque ele me encontrou porque eu cheguei primeiro. Foi. Na verdade, foi uma viagem. Você me encontrou só pra falar que você foi quase que no meu rastro, mentira. Eu sabia que você tava indo e fui atrás de você. E nós nos encontramos, e me chamou a atenção isso, que a gente tava lá e na Argentina, e aí do nada eu recebo uma mensagem. Aqui, você tá de boa? Vamos encontrar. E eu... Que? Você tá aqui? Vou contar pra quem não sabe dessa história. Eu tirei alguns dias logo depois da eleição, e aí eu peguei e fui passar alguns dias na Argentina. Só que eu não sabia de fato que Nai e o Digníssimo, atrás das câmeras, estavam na Argentina. E aí eu passando nos stories e tal, eu encontro um stories. Ele assiste meus stories. Eu assisto, tá, gente? De Nai, falando dos perrengues que ela tava passando lá, ela e Rodrigo. Na Argentina, eu ria muito, porque não sei o que, eu achei que eu cheguei aqui, eu vou dominar tudo, ó. Eu achei que eu ia falar, que não ia ter ninguém que não entendeu, que eu falei, não, nós vamos reinar espanhol. Eles são obrigados a entender português. Exatamente. Né? E pronto. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que encontrar com o Nai, não é possível. Eu falei, gente, eu rio muito dos stories dela. Eu não sabia se eu encontrasse, ela ia continuar, né, passando perrengue, porque eu digo por sinal, bem espanhol, né? Eu vou contar do mosquito, vai. Eu falo, diga-se de passagem, eu falo bem espanhol. E aí, cara, eu fui encontrar com essa mulher e com o marido dela. Chegava... Não, a gente tava... conta a verdade. A gente tava com um passeio marcado. E você perguntou o que a gente vai fazer. Eu falei, a gente vai pra Campanópolis. Não, a primeira coisa que eu falei, vamos sair pra jantar e tal, vamos no restaurante que eu conheço, chama Siga La Vaca, um dos melhores e tal, não sei o quê. Aí, não. Porque hoje eu vou no... Como é que chama o lugar que você foi lá? Você fala antes da gente ir pro Uruguai? Não, aquele maravilhoso, você falou... Dom Juan. Do Dom Julio. Não, é Dom Julio. Porque eu sou chefe, tipo aquelas, né? Eu sou buffet, eu vou comer nesse restaurante que é incrível, maravilhoso. Eu falei... Quero só ver, porque eu já fiz umas avaliações do lugar. Péssimas. Calma. Joga assim. E a carne ruim, o negócio caro. Nossa. E aí, detalhe, ela falou assim, um negócio bom, não sei o que, é só bonito. O pessoal lá com um xandãozinho na mão e tal. Que na verdade, gente, lá é o seguinte, na Argentina é muito barato bebida. E assim, o xandão, que aqui é muito chique, que aqui custa 400, 300, lá custa R$29, gente. Exatamente. Então, servir xandão lá na fila... Pra gente é muito chique, pra eles é R$29. Tipo então, nada. assim, nada. E a outra e o outro achando chiquérrimo. Não, tomando Xandão. E fomos pro Dom Julio, aí no dia a gente não conseguiu encontrar. Aí eu tava com... Aí o que vai fazer amanhã? Aí a pessoa tava cansada, eu vou dormir hoje, não vou fazer nada à noite. Você verdade. estava cansado, não queria fazer nada à noite. Aí no outro dia, o que vamos fazer amanhã então? Aí então vamos passear. Aí eu falei, eu tô com um passeio marcado pra ir pra Campanópolis. Você vai, como é que você falou comigo? Você vai pra aquele lugar, aquelas casinhas, você vai pra aquele castelo lá, você nem vai entrar lá, você não vai conhecer nada, gente. Aí lá vai os bonitos, né? Aí eu ia pro castelo, tá, gente? Eu falei assim, não, vou pra esse castelo, eu não vou fazer nada então eu vou pra esse castelo com o Nai. Mas esse castelo, gente, o que eu vou fazer nesse castelo? Não tem nada lá para poder fazer, metade do... E o preço desse castelo era o mesmo preço do
Da viagem lá Do do Uruguai. ferryboat pro Uruguai. Falei, Nai, vamos pra lá, você já vai arrasar no passaporte aí, dar um carimbada. Foi mesmo. 2 países e tal, é rapidinho, nós vamos adorar lá e tal. Não, então vamos. Marcamos encontrar 8 horas lá na estação de ferryboat, lá pra gente poder ir pra... Como é que é? O nome da cidade? Colônia de Sacramento, né? É. Filho, comprar um Colônia de Sacramento, chegamos... Nai, chegou, Rodrigo, como tira muita foto no barco, aquela confusão, e aquela água do rio que é suja pra caramba. O lugar é lindo, mas o rio é sujo, horroroso. Exatamente. E aí você pega e vai 1 hora e tanto dentro desse negócio, e Nai preocupado com o Rodrigo passar mal. Não foi? Então comprou remédio pra não Comprou remédio passar pra não mal. enjoar, que Foi, achou que era pra não alto enjoar. mar, que era Titanic, aquele negócio. E lá curtindo uma ventania, a gente lá. Uma ventania. Uma Bom, ventania, a gente lá achando que tava assim, arrasando. Bom, fomos no Duty Free, com os trem caro pra cacete. nós olhamos assim, passamos bem longe. Na conversão pro peso uruguai não tava um dando. lanchinho era Caríssimo, caríssimo, tipo, muito era caro. tipo 100 conto um lanchinho, um hambúrguer natural, não tem Não, lá. muito caro. Muito caro. Enfim, chegamos lá em Colônia del Sacramento. Bom, deu pau na fila, né? Porque o trem estragou, não podia descer pra gente poder descer. Você lembra? E aí já começou o perrengue. Eu falei, agora tá... Agora tá tudo certo. tá. E a gente lá no Uruguai. Passa pela imigração. A fila foi, agora já tá tudo certo. Agora nós vamos descer nesse Uruguai, nós vamos arrebentar nesse Uruguai, vamos passear aqui e tal. E aí, quando fui comprar, óbvio, né, usando meu espanhol extremamente fluente, né? Não, vai vendo falei, isso, gente. Falei, gente, as meninas, nossa, eu fiz um negoção aqui, ó. Comprei a passagem com um City Tour. Silêncio. Ai, meu Deus do céu, aí beleza. Aí cheguei lá, Lourdes. Dona Lourdes. Não, e Tem assim... foto, coloca a foto aqui pra... A foto, tem da foto? tia Lourdinha. Eu acho que eu tenho. Coloca a foto, Rodrigo, você dela. coloca a foto aqui. Da tia Lourdinha. Do City E aí Tour. chegamos, né? Ela toda lá. Não, e a cidade, deixa eu explicar pra vocês. A pessoa queria alugar um carro pra poder fazer um turismo pela cidade. Um carro. Foi lá, olhou lá, não sei quantos mil pesos, conversão, dólar, não sei o quê. Não, vamos alugar um carro. Não, primeiro vamos lá então fazer o City Tour. Gente, alugar um carro. A cidade era um ovo. De onde que a gente tava, que a gente desceu Era o elétrico. do negócio lá. Era tipo assim, a gente dava uma volta, não tinha mais nada pra ver. Não existia nada pra ver na cidade. Nós fizemos tudo a pé e a pessoa queria alugar um carro. Toda achando que eu vou alugar um carro. E o carro não dava dentro da cidade, não podia, porque era histórico, era só nas rodovias. Ai, tô passando mal. Tudo ótimo, aí fomos. Não, nós vamos conhecer Colônia, chegamos lá, a pessoa que fazia o aí sítio a chamava lá, Lourdes. e aí começou a piada Aí, interna. Todo mundo conhece, que você achava que gostei, Lourdes Turismo. Lourdes, um beijo, eu não te conheço pessoalmente, mas acabou de matar o negócio ali. Aí chegamos, né, e a Lourdes, né, toda falando espanhol, Lourdes, aí outra piada interna, nós estamos no Lourdinha Turismo, pronto, foi a viagem inteira falando disso. Aí nós fomos andar na Colônia do Sacramento, só tinha uma rua, 2 ruas ou 3 no máximo. Não, na primeira, fez a gente andar num lugar, num cascalho lá, primeiro foi a Flor, né? Ixi... Aí foi levar a Flor lá a Flor. Como é que é? Hã? Só que na verdade ela já falando lá em espanhol, contando a história da Flor, eu já logo deduzindo que você jogava a Flor pra cima E a Flor e virava um descia pirocóptero. Menina, eu não peguei a Flor que eu vi. Pegou a Flor pra fazer o tal pato. Eu falei, eu vou adivinhar o que é essa flor aqui agora. Peguei a flor, joguei. Tava uma roda cheia de gente. Sim. Eu pego a flor, não pego a flor, jogo pra cima, a flor cai direto no chão. A nossa olhando um pra cara do outro. Falei, Nayara, esse negócio não tá rolando, não. Não é esse pericóptero, não. O que é essa flor? Ela vai fazer um pato com a flor e fala que isso é histórico, né? Mas é legal, história. Não, ótimo. Aí cultura. A gente, resumindo. Colocou a gente pra andar na poeira. Na poeira, nós não quisemos andar. Com sol de rachar. Nós somos os desgarrados. Nós logo de imediato sumimos de perto dela. Gritou a gente lá umas 2 vezes, falando...
Se quieres tomar foto, só tome la foto depois do passeio. E Aí eu falei, vixe. agora a gente tá pagando, ainda tem que seguir a ordem. Se quer tirar foto, só tira foto depois que fizer o passeio. Nós xinga, pegamos e não fizemos o passeio, pagamos, aí não. beleza, nós fugimos. Fomos almoçar. Primeira demanda do almoço, ninguém tinha dinheiro. Porque lá só aceitava peso uruguaio ou dólares. Nós tínhamos pesos argentinos. E lá a conversão era tipo 10 centavos para cada 10 centavos para cada peso. Ou seja, se a pessoa não tivesse levado alguns dólares, nós estávamos lá até agora sem comer nada. Arrasei, né? Gastamos todos os dólares. Gastamos todos 100 dólares. Foi quase... Ainda tomamos um sorvete de 10 dólares. 56 conto. Um Que sorvete de 1 litro. De 1 litro, mas também nós tomamos sorvete e ficamos assim. Cada um pediu um sabor, era 4 sabores, 4 aí tinha um sabor sabores. ruim pra caramba Que lá. era o de limão, que eu falei, o de você limão- vai tomar. Não fui eu não, foi o Agno, né? Pois é. Vai tomar esse. Não, no azedo, não foi. Às vezes vai tomar tudo. Eu não Vai, aceito porque nós pegar uma aqui gastamos das frutas 10 vermelhas. dólares pra poder gastar. E o pior não foi isso, não. O pior é que, resumindo, almoçamos, tomamos um sorvete. O que pra fazer lá? Nada. A pessoa queria vir embora. Aí deixa eu explicar. Não. Eu Não. comprei o passeio pra gente ficar umas 5 horas lá, porque eu falei, não, gente, vai ser bom demais, nós vamos arrasar. Maravilhoso. Chegamos lá, a questão é que chegamos lá, não tinha nada aberto. E assim, pra quem for pro Uruguai, eu só digo uma coisa, prepare o bolso, porque é caro pra caceta. É muito caro. Nosso almoço custa, tipo, 90 dólares, 92 dólares e ainda deu 2 dólares, né? Deu um troco. Foi mesmo, foi quase 500 reais. Quase 500 reais. Foi. 5 vezes 9, 45. Exatamente. Foi. Nosso almoço. O almoço. E assim, é caro, né? Muito caro. Muito caro. Em vista do que a gente gasta na Argentina, porque lá o real é muito valorizado e uma moeda de lá é muito desvalorizada, no Uruguai é extremamente caro. Enfim, e aí tomamos sorvete, falei, não, nós vamos arrasar, nós vamos fazer o tour aqui, gente. Depois do almoço eu não tava aguentando olhar na cara desse povo mais. E eu com ódio dele, porque ele falou E aí a que gente saiu andando, nossa, o sol de lá parece que é 3 vezes mais, né? Muito. E aí eu falei assim, não, nós vamos dar um jeito de voltar pra Argentina. Porque o nosso barco só saía 8 horas. Era 8? Eu acho que era 6 ou 8 da noite. 6:30. Nós queríamos 6:30. Saía 6. Isso era 1h da tarde, gente. Na hora de comprar, que ele comprou que ia voltar 8. Tá? Que ia voltar 8 da noite. E não E aí, tinha, eu acho que não tinha. e aí não tinha, nós voltamos. Aí a gente ia voltar às 6. Resumo da história, eu fiquei com ranço do lugar. E como é que ia embora? Eu falei, não, eu vou usar meu espanhol de novo. Não, pode ficar calmo, gente, tá tudo certo. Chegou lá se sentindo. Cheguei lá no meu espanhol, conversando muito, o pessoal aqui. Pode ficar, né, Rodrigo? O Agni pode ficar tranquilo que nós vamos embora agora. Cheguei lá, olá, como está? Nuestro vuelo se cancelou, temos que regressar. Aí ela, é mesmo? Tipo assim, tem que regressar pra onde, gente? Preciso voltar pra Argentina, eu preciso voltar pro Buenos Aires. Moça, olha aí pra mim no bilhete. Só que quando a gente comprou no promocional. E não dava pra trocar. Sabe o que ela virou pra mim? Olha, moço, não tem como trocar. Se você quiser, você vai ter que comprar outra passagem. Foi. Outra passagem lá. E aí, na hora lá, tipo, sei lá, não lembro quanto que era, mas enfim, eu falei, aqui eu não fico. Tirei meu cartão. Não, lindo, lançou um black, falou, nós vamos embora Sicredi, obrigado. Foi, obrigado. Obrigado, Sicredi, vocês são sensacionais. Exatamente. Eu falei, não, nós vamos embora, não tem condição de ficar aqui não. Gente, e aí ele lançou lá, comprou aquela Comprei passagem. pra todo mundo, e a passagem de volta, e aí... E aí a fatura dele veio translouca na hora que fez a conversão de pesos uruguaios pra cá. Translouca, mas não teve jeito, nós viemos Não, mas embora. valeu a pena que eu vim embora na hora que eu queria. Não, Comprei mas foi uma água de maravilhoso. R$17, Foi que depois R$17, troquei, ainda dei exato. uma água pra minha amiga aqui. É porque, tipo assim, vocês não têm noção. Mas, gente, foi muito incrível. E as pessoas ficaram encabuladas com isso, né? Tipo, você tava com o Júnior Souza, pensando que era uma outra pessoa. Passando porque pra um mim, perrengue, gente, se a gente porque pra grava... mim é alguém que
Gente, eu sei que ele é famoso, tá? Não, Eu não gosto de falar que ele é tem famoso, essa mas é não. comum, assim. E foi bem bacana. Bacana porque, primeiro que a gente estava lá, a gente estava realizando um sonho, que foi sonho meu conhecer a Argentina. Aham. E tive a vontade de conhecer. A gente sai daqui de Sete Lagoas pra ver a gente de Sete Lagoas. Pra ver gente de Sete Lagoas em lá outro, na outro Argentina. país. É um cômodo absurdo, Tem mas deu condição? tudo Não certo. tem condição. Cara, hoje, quando você olha pra sua trajetória, o que que te faz, tipo, sentir... Não digo mais orgulho, que ela é linda, a sua trajetória. Mas o que marca, de fato, tudo que você está construindo? Eu acho que é o reconhecimento das pessoas. Eu acho que cada vez que eu saio dessa minha realidade e vou para a realidade do outro, eu sinto que as pessoas têm um reconhecimento por aquilo que eu tento desempenhar na melhor forma possível ou tento levar para as pessoas ou ser da forma que as pessoas queiram ser. É a empatia, na verdade. Uhum. Eu sempre me coloco no lugar do outro e tento fazer o meu melhor. Eu vou dar um exemplo muito recente, que a gente está... Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas a gente está em período de chuva. Eu acordo na madrugada pensando no problema do outro. E eu faço isso não é porque eu sou o Júnior Souza, eu faço isso porque é de mim, não é Sim. o Júnior Souza vereador, não é o Júnior Souza figura pública, é o Júnior Souza. Eu acho que as pessoas passam por tantas dificuldades e algumas dificuldades que elas passaram ou passam, eu também passei. Então eu sei reconhecer o meu papel e o meu lugar como ser humano e entender que o problema dela também é um problema meu, de certa forma. Então, às vezes eu acordo de madrugada, faço um tweet igual ontem. Ontem era 4 horas da manhã. Eu acordei e fiz um tweet para as pessoas simplesmente... Se caso acontecer alguma coisa, liga pro... Sim, pra defesa civil. Chuva, defesa né? civil, Porque tá uma loucura. Isso me comove de uma forma tão grande que... Eu fico pensando, será que tinha necessidade de fazer isso? Mas eu não tem por que fazer isso. Mas eu acho que as pessoas... talvez se sintam um pouco mais confortável em ler que pelo menos alguém está pensando nelas, né? E aí eu vejo que eu sinto gratidão nesse reconhecimento. Então eu me sinto realizado nesse sentido, de saber que as pessoas têm com quem ali pelo menos uma mensagem, uma forma carinhosa de receber um oi, ou um tudo bem, ou um coraçãozinho, às vezes uma reação no direct, e que eu vou estar ali, que o Júnior Souza vai estar ali. Por mais que seja, né, a gente não tem esse contato próximo, mas o reconhecimento do outro naquilo que eu consigo entregar assim, é extremamente, é a minha gratidão de saber que existe o reconhecimento. Sim. Entendeu? Perfeito. O que o Júnior Souza faz que ninguém imagina que é super simples e extremamente necessário para você? Gente, abrir porta, pelo amor de Deus. Teve uma vez que a menina virou pra mim e falou assim, você abre porta? Ué? Tô brincando, mas teve uma menina que me perguntou, ela encontrou comigo e me disse, você abre porta normalmente? Assim, você tá na sua casa, você abre a porta da sua casa? É óbvio, gente, que eu abro a porta da minha casa. Mas eu faço assim, que eu faço... Gente, eu acho que talvez sair tranquilamente todos os dias pro trabalho na certeza de que eu vou fazer o meu melhor. Que eu vou me entregar todos os dias para fazer com que eu faça o meu melhor. Sabe? Toda vez que eu acordo, abro meu olho, pego o meu celular, tem dia que eu esqueço de colocar ele para carregar. Eu acordo e falo assim, hoje eu vou sair de casa para fazer o meu melhor. Mas isso é incrível. Uma pequena pausa para eu poder falar dos nossos patrocinadores maravilhosos, que são pessoas que, de fato, acreditaram e acreditam nessa ideia, nesse projeto que começou da minha mente, de fato, para poder falar sobre os empreendedores da nossa cidade, empreendedores e pessoas que, de fato, inspiram e se diferenciam por ser quem são e fazer o que fazem. Porque a gente percebe que dentro do contexto, do dia a dia, tem muita gente que faz todos nós fazemos muita coisa, mas tem gente que faz coisas diferentes e que impactam a vida dos outros. São pessoas incríveis e eu quero muito honrar vocês. Obrigada pela confiança. É a Renova Contabilidade. Gente, se você já é empreendedor ou deseja empreender, você pode contar com a Renova para te ajudar nesse processo. Até porque é importante que todo empreendedor que quer ter um negócio legal, saudável,
tenha apoio fiscal e contábil, ok? Então, que você possa contar com a Renova para cuidar de toda a burocracia e ter tranquilidade para que, de fato, você possa cuidar do seu negócio. A Camarim Makes é uma loja multimarcas de maquiagens de consultoria personalizada. Então, você não vai passar perrengue nenhum para escolher, de fato, aquele tom de base, aquele tom de pó que dá certo para você. Porque lá, além dessa consultoria te ajudar muito em encurtar o seu tempo, ela te ajuda a economizar dinheiro com produto e não ter que jogar mais nada fora, porque toda mulher já jogou alguma coisa fora porque comprou algo errado com maquiagem, de fato. E a Valéria Nunes, que também é a nossa patrocinadora, ela trabalha com consultoria de imagem e estilo, faz análise cromática e traz pra gente a clareza e, na verdade, a descoberta sobre essa área da beleza que é tão importante pra gente. Então, ela traz isso de descobrir a sua beleza através das cores e você se reconhecer muito melhor em todo esse processo. São pessoas que estão nos apoiando nesse podcast e que eu quero muito agradecer de todo o meu coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Gilmar, porque eu falo com ele assim porque eu gosto, porque ele até mexe na cadeira, porque ele não está de fato... Quem te chama de Gilmar? Minha mãe, meu pai. Minha mãe. Não, quer dizer, na verdade, muito raramente as pessoas que trabalharam comigo. Geralmente agora me chamam. Já migraram, me chamam de Júnior e Gil. Acostumou. Mas geralmente algumas pessoas da minha vida que às vezes falam. Você não é com raiva, Gilmar. Eu chamo de Gilmar porque eu gosto de causar mesmo. Você aprendeu, né? Você aprendeu, né, gata? Alguém chamou e achei legal. Você aprendeu. Algumas pessoas me chamam. Eu sou tão íntima quanto, eu vou chamar de Gilmar também. Hoje, qual que é o seu maior sonho? Cara, na verdade eu tenho um sonho material e sonho abstrato, aquele que eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Mas o meu sonho material é conhecer Estocolmo na Suécia. Eu sei, Estocolmo na Suécia, é um sonho material. E o meu sonho abstrato, que são aqueles sonhos que às vezes você não consegue ver como... você não consegue enxergar, mas que você espera, é que a gente chegue em um mundo onde as pessoas consigam viver de forma não liberal, mas na sua liberdade em essência. Sabe? Onde a gente consiga minimizar os impactos de políticas públicas e de questões sociais e que as pessoas sejam felizes, né? Esses dias eu estava falando sobre saúde mental e eu acho que a gente vive uma guerra constante com relação a A e B. E uma guerra política muito de atritos, que faz mal para a saúde mental. Então, assim, eu espero que a gente consiga viver em um mundo onde as pessoas consigam viver. Sim. Viver, sabe? Então é o que eu espero. Não é ser liberal, mas ter a liberdade de viver e ter suas escolhas e tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá com tudo respeito. Certo. Com respeito. Entendeu? Então eu espero que a gente consiga chegar em um lugar assim, sabe? Sem essas diferenças e cada um respeitando mais o outro. Com certeza. E o respeito é a base de tudo, né? Se houver respeito, a gente consegue estabelecer isso. Exatamente. Sem passar o limite. E às vezes, assim, não é nem bem ter que aceitar as situações, mas respeitar. Né? Então, o que tem que ser dito você não tem que aceitar as coisas, mas você tem que respeitar a opinião, a situação, as escolhas do outro. E ponto. Ponto. A gente tá pedindo a opinião, eu falo muito isso. Respeita, não tô perguntando o que você acha. Exatamente. Que é meu e pronto. Pra hoje, uma música que te toca muito, pra que as pessoas vão ouvir porque você tá ouvindo essa música. Então já prepara aí. Nossa, eu escutei uma hoje. Que inclusive eu postei, quer ver? Eu tava escutando hoje. Eu tava vindo pra cá, eu tava escutando, quer ver? Deixa eu tá aqui pesquisada. Gente do céu. Caramba. Eu vou abrir o vídeo aqui que vocês vão saber qual que é. Essa aqui, ó. Desacreditar que existe amor. No meu coração pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento que cê... Essa música, gente, que tá tocando... E tocando no celular dele, tocando ele nesse momento. Bia...
Bom, depois eu vou lembrar, você mas sabe qual que é é, essa, não é tá lá essa aí, tá, nos patinhos, gente? tá nos patinhos do meu Instagram, lá no feed. Aí, ó, então pronto. Um livro. Se eu pudesse indicar um Gente, livro. deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu sou muito ativo com relação ao poder da palavra. E eu acho que muita gente cita esse livro, mas eu acho que eu mais ainda. E eu acredito que, de fato, aquilo que você pensa volta de forma positiva ou negativa. E o Sim. poder do pensamento. E tem o livro que é The Secret, né? Que é um... acho que Sim. não, muita gente leu e eu acho que precisa ler, entender o poder, né, da palavra, o poder do pensamento, que é The Secret, que é o segredo, O né? segredo. Maravilhoso. Já leu? Já. Pegou muitas coisas. Muito. E toda vez que a gente lê, você já viu que alguma outra janela se abre, né? É uma loucura. E aí você começa a ter perspectivas em cima daquilo que o livro te transmite, no sentido de você acreditar que as coisas vão acontecer. E são possíveis, porque E mudam. Eu não sei se você leu mais de 2 vezes, mas depois eu você... li ele 2 vezes. Eu li ele, cara, eu devia ter, sei lá, há muito tempo, uns 21 anos, e li ele um pouco mais à frente. E ele sempre, igual eu tô te falando, eu li 2 vezes. Quando eu li, eu consegui abrir umas janelas, de fato, possibilidades que, tipo assim, de imediato ele já... E te dá perspectivas daqueles momentos que você tá vivendo. É quase uma terapia. É verdade. Né? Que você consegue sair da sua zona de conforto ali, começar a pensar e pensar de forma que você consiga direcionar a sua vida, inclusive. Ele é muito legal, maravilhoso. E uma frase. Eu tenho. Eu uso muito essa frase. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, gente. Eu acho que essa talvez seja uma frase do momento. A gente passa por fases e construções na nossa vida que às vezes faz com que você enxergue que, de fato, as pessoas são de verdade ou de mentira. Se você é de verdade, você sabe quem é de mentira. Porque você consegue observar... Isso é forte, né? Você consegue observar que aquelas pessoas que às vezes dizem ser próximas, não necessariamente são. Então, assim, que você seja verdadeiro e saiba identificar quem não é. Quem não é. Então, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Sempre. Fortíssimo. Nossa! E faz muito sentido. E isso também ajuda a gente a fazer uma seleção natural, né? E até de energia. Nós conversamos muito, né, um tempo atrás com relação à energia. Sim. E as escolhas que as pessoas trazem, né, as escolhas que a gente faz para trazer pessoas para nossa vida. Quando eu trago alguém para minha vida, porque eu acho que a pessoa tem uma representatividade significativa. Sim. Igual você, quando enquanto final de ano a gente tá mais emotivo, eu te conto por quais motivos eu quero que você esteja comigo, assim, no momento que é meu, assim, sabe? Eu sempre falei isso com você. Então, assim, é assim. Entendeu? Entendi. Cara, eu não tenho nem palavras, primeiro, para te agradecer por você estar aqui, porque, assim, depois que muitas coisas na vida da gente acontecem, as pessoas nos reconhecem, depois que já está lá na frente, é mais simples as pessoas reconhecer o nosso potencial, reconhecer aquilo que a gente fez. Mas as pessoas reconhecer a gente quando a gente está começando, acreditar naquilo que a gente é, sabe? Isso de fato, é muito difícil de acontecer hoje, porque sempre precisa ter algo por trás, um benefício por trás. Isso. Sabe? Sempre é em prol de alguma coisa, nunca é em prol do outro, de fato. E desde que eu me conectei com você, de fato, não houve uma vez na qual você não honrasse, sabe, esse relacionamento que a gente tem. E, por vezes, eu não sei se as pessoas usam isso, eu tenho a alegria de dizer pra mim, cara, eu sou amiga do Júnior Souza, sabe? Eu conheço ele. Sabe? E principalmente por todas as portas e possibilidades que mesmo sem você achar que você me abriu, você me abriu. Você está aqui hoje, nesse cenário que ainda é pequeno, com tudo que a gente está construindo, eu e meu marido, pensando na nossa mente, isso para mim é, de fato, muito, muito importante. Sabe? Porque nada começa grande, né? Nem a empresa que eu tenho foi sempre do tamanho que ela é, mas esse projeto, que é um projeto autônomo também, a probabilidade de crescer é grande porque a gente está aqui. Mas hoje, ter você aqui, sendo quem você é, porque você poderia ter me dado um não.
Entende? Uhum. Isso diz muito sobre, de fato, a sua essência, quem você é. Isso é muito importante pra mim. Você tá aqui, tá passando calor. Aqui tá passando calor. Tá não, gente, tá aqui, ó. O pau aqui tá quebrando. Mas você tá aqui e eu te agradeço muito. Muito, e eu oro para que Deus de fato possa te abençoar, te livrar de todo mal, para que Ele Amém. possa continuar prosperando a sua vida, seus sonhos, onde você colocar a planta dos seus pés, que Ele te dê por herança, onde você tocar, que Ele possa abençoar e te devolver 30, 60 e 100 por um, tudo aquilo que você faz para todas as pessoas. Que tudo aquilo que você semear, você possa colher com abundância, de verdade. E que as portas estejam sempre abertas, porque Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Obrigada por você ser quem você é, por você estar aqui hoje. E, de verdade, é um apoio assim que talvez você não consiga medir, mas pra gente é muito importante. Bom, fico até emocionado, né? Eu tenho que agradecer aqui pela receptividade, né? De fato, o que você falou, eu me sinto seu amigo também, né? Que não é segredo pra ninguém, não é nosso segredo, né? Sim. E que as pessoas não sabem, mas obviamente que vão assistir e saber da nossa proximidade. Te dizer que eu não sou o Júnior Souza dos 90 mil seguidores no Instagram, que eu não sou o Júnior Souza Informa, que eu não sou o Júnior Souza vereador, eu sou o Júnior Souza. Pessoa que estou aqui sempre apoiar pessoas que realmente, de fato, tenham representatividade e que querem levar um pouco mais do que elas acreditam para o outro com leveza e posicionamento. Né? Porque eu sei que você é uma pessoa muito forte, eu confio muito nas suas perspectivas e que quando tem pessoas assim, de fato, não existe motivo para dizer não, né? Então, por isso, o meu motivo de dizer sim tá aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Eu espero que você tenha muito sucesso e que você receba muitas pessoas que, de fato, são famosas lá na frente. Você é famoso. E que mude, e assim, e que conte comigo nos seus sonhos, independentemente das suas escolhas. Vai sonhar e vai realizar o que você sempre desejou e sempre desejei, e conte sempre com o meu apoio. Aí, tá vendo? Até suspiro. Obrigado de verdade. E, cadê? Eu tô até emocionada. A gente tá encerrando um ciclo de gravações e de fato, tem algumas coisas que marcam, né? E você tá marcando um tempo. Obrigada por você estar aqui. Tá? Obrigado. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.